Você está estudando programação, mas nunca se sente pronto? Talvez o problema não seja você. Talvez seja o jeito que você está aprendendo. O problema é que a forma que a gente aprendeu programação mudou durante os anos. E muita gente por aí continua estudando como se estivesse em 2015 ainda. Se você ainda estuda assim, isso não só está te atrasando, mas como te deixa invisível para o mercado. Meu nome é Alexandre Leutz e esse é meu canal. Eu sou analista de sistemas e pós-graduado em gestão de produtos. E nesse canal aqui eu já ajudei dezenas de pessoas a criar os seus primeiros projetos com programação e iniciar na programação o mais rápido possível. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o que mudou no mercado da programação e como estudar de um jeito que faça sentido e realmente te coloque no caminho certo. Durante muito tempo, aprender programação era basicamente escolher uma linguagem de programação, fazer os exercícios, decorar a sintaxe, criar alguns projetinhos, e era isso que era a responsabilidade de um programador. Só que a necessidade do mercado, ela mudou. Hoje as empresas, elas não querem mais apenas um programador que só sabe programar. Hoje saber HTML, CSS, JavaScript não é mais um diferencial. Saber um framework não garante mais nada. Isso não é culpa sua, é porque o mundo da programação mudou e a forma como a gente aprende a aprender na escola não acompanhou isso. Mas eu quero ser muito sincero aqui com você, porque hoje o mercado não quer algo muito mirabolante, que você seja o programador mais top da NASA, mas sim ele espera que você tenha 3 conhecimentos principais para que você consiga colaborar dentro de uma equipe. Para quando você estiver dentro de uma equipe de desenvolvimento, para que você consiga entregar o que é esperado de você e da equipe sem atrapalhar ninguém. O ponto mais importante aqui é que o mercado espera algo que quase ninguém está ensinando por aí. E não é aprender uma nova linguagem de programação. Na verdade, é totalmente o oposto. A gente não vai falar sobre linguagens de programação, nem novas linguagens que estão sendo lançadas ou de framework. O mais importante aqui é você entender como tudo se conecta para que você consiga resolver a dor de um usuário. Eu tive que fazer uma pós-graduação para isso começar a fazer sentido para mim, mesmo que na empresa que eu tivesse, eu visse essas metodologias sendo aplicadas pelos meus gestores dentro da minha equipe. Mas foi só muito tempo depois que eu comecei a aplicar isso no meu dia a dia. E foi quando os meus gestores eles começaram a me ver como um profissional mais capacitado. Que eu saí de júnior, fui promovido para pleno, sênior, e eu comecei a receber mais responsabilidades. E o problema de você não saber isso é porque o conteúdo ele é chato. Na verdade, o conteúdo mais importante que eu já postei aqui no canal, que é sobre metodologias ágeis e fluxo de entrega, que é uma das coisas que pouca gente conhece, mas se pede em todas as entrevistas, tem 300 visualizações. Eu acho que eu já postei esse vídeo faz mais de um ano. Então, esse tipo de conhecimento é muito importante e me fez chegar aonde eu estou hoje. Então, bora lá que agora eu vou te explicar esses 3 pontos nesse formato aqui. Primeiro, o que é, por que é importante e como que você vai aplicar. Ponto número 1, metodologias ágeis. Existe um mundo gigantesco de conhecimento, livros sobre metodologias, quando a gente fala sobre gerenciamento de equipe, gerenciamento de projetos e no desenvolvimento de software, o mais utilizado é a metodologia ágil com o Scrum. O que são metodologias ágeis? De forma bem resumida, é o jeito que a empresa ela organiza o trabalho, usando o Scrum para definir os ritos, reuniões, de como um novo incremento ou uma nova funcionalidade ela vai ser entregue. Isso vai desde as reuniões de planejamento, do refinamento, do próprio quadro Kanban com as nossas atividades, as reuniões diárias, o acompanhamento e remoção de impedimentos, até a entrega final e a retrospectiva. Por que é importante? O Scrum ele serve para transformar um problema grande em uma pequena entrega. Então a gente vai quebrar um problema maior em vários pacotes e a gente vai solucionando isso ao longo das sprints, ao longo do tempo de desenvolvimento. O Scrum ele serve para transformar um problema grande em pequenas entregas frequentes, com uma prioridade clara, um alinhamento do time e um feedback rápido. Ou seja, numa linguagem mais simples, o Scrum serve para organizar o trabalho do time, saber o que vai fazer agora, saber o que vem depois e garantir que algo pronto, algo útil sempre seja entregue. Como aplicar?
Quando você entra num time ágil como desenvolvedor iniciante, você não vai aplicar o Scrum, nem as metodologias ágeis, no sentido de criar os ritos, as cerimônias. Isso é papel do Scrum Master. Mas eles esperam de você outra coisa. O Scrum, para você que é dev, serve para 3 coisas bem claras. A primeira é entender o que você precisa fazer agora. A tarefa ela vai vir quebrada, priorizada e com um contexto. Você não vai precisar adivinhar o que você vai precisar fazer. Segundo é entender por que você está fazendo aquilo. A tarefa ela existe por um motivo. Ela vai resolver uma dor real. Não é código simplesmente por escrever código. E o terceiro motivo é entregar dentro de um ciclo. Então você vai pegar uma tarefa, vai trabalhar nela, vai testar, terminar, entregar e ela vai ser utilizada, vai ser feito um deploy disso em produção para que um usuário final pagante utilize ela. Isso é um ciclo, sem sumir, sem parar a entrega, sem empurrar, sem deixar nada pela metade ou para depois. No dia a dia você vai chegar lá, vai olhar o seu board, vai ver as suas tarefas, entender o que é esperado de você, vai tirar as suas dúvidas durante as reuniões de refinamento, vai avisar quando estiver travado ou tiver como a gente chama, né, um impedimento. Isso você vai fazer durante as dailies que acontecem todos os dias e vai entregar algo funcional no fim do período de tempo de desenvolvimento que a gente chama de sprint. Essa entrega que você vai fazer normalmente faz parte de algo maior. O Scrum e as metodologias ágeis não são sobre velocidade, é sobre previsibilidade. Ponto número 2, Git Flow. É aqui que muita gente confunde, porque o Git e o Git Flow são 2 coisas diferentes. Git é a ferramenta, Git Flow, como já diz o nome, é o fluxo do Git. Em um projeto real tem o nosso código, as nossas alterações, o nosso trabalho, ou seja, as nossas features. E tudo isso vai passar pelo Git, que é a ferramenta que vai guardar o histórico, as nossas alterações ao longo do tempo, que vai levar o código da nossa máquina para o servidor e assim ele vai poder ser entregado em produção sem virar uma bagunça. O que é Git Flow? O Git Flow basicamente é um padrão de organização para ninguém bagunçar o código de ninguém. Dentro da programação a gente tem vários padrões, a gente tem padrão para tudo. Existem regras para manter tudo organizado, funcionando e para quando outra pessoa pegar o seu código, ela olhar aquilo ali de uma forma rápida, simples e já conseguir entender. E o Git Flow é um desses padrões. Quando você trabalha sozinho, até dá para fazer algumas coisas meio erradas ali, uns commit meio gigante, commit de 50 arquivos, subir tudo de uma vez só, ou até mesmo você misturar uma entrega com outra entrega, mas dentro de uma equipe isso não existe e isso não funciona. Por que é importante? Porque quando você trabalha dentro de uma equipe, se cada um mexer onde quiser, o projeto ele vai quebrar. Isso causa atrasos, causa bugs e sempre tem um gerente para fazer você cumprir o prazo e entregar aquela sua nova feature, o seu novo incremento dentro do tempo da sprint. E o Git Flow ele existe exatamente para evitar isso. Ele separa o código estável, aquele que já pode ir para produção, que já está tudo pronto, tudo testado bonitinho, do código que ainda está em desenvolvimento. Com isso você vai evitar conflitos de código, você evita bugs e muita dor de cabeça. E o mais importante, você mostra maturidade e consegue trabalhar em equipe. Para um desenvolvedor iniciante, o Git Flow ele não é sobre decorar comandos, fazer commit. O Git Flow existe para você conseguir contribuir sem quebrar o projeto dos outros desenvolvedores. Quando você entende o Git Flow, você entra num time sem quebrar o projeto, você consegue evoluir junto com os outros e você deixa de parecer um iniciante. E foi exatamente aqui que a minha carreira mudou bastante. Quando eu entendi esse fluxo, os meus gestores eles começaram a me ver de uma forma diferente, conseguiram ver que eu estava entregando um produto com maior qualidade e maior velocidade. Esse foi até um dos motivos que eles falaram na reunião que eles tiveram comigo no dia que eles me promoveram de júnior para pleno. A qualidade, a quantidade de bugs que tinha diminuído e isso foi tudo graças ao Git Flow. Como aplicar? Na prática, ele é bem simples. Existe uma branch principal, onde vai ficar o código estável, código de produção. Vai ter outra para homologação, onde você vai testar. E também vai ter uma branch de desenvolvimento. Essa branch ela pode ser bem ramificada, onde cada um ali pode ter uma partezinha dela, uma nova branch, a partir dela, para fazer o seu desenvolvimento.
Depois que tudo termina, você vai mergear o seu trabalho nessa e depois você vai mandar para HML ou para QA testar. Tudo isso sem medo de perder alterações ou quebrar com o código de outra pessoa. Talvez se você nunca trabalhou com outras pessoas dentro de uma empresa, isso parece até simples, mas isso muda muita coisa e é muito importante que você saiba. E é claro que se você não entendeu esses termos que eu falei aqui no vídeo, eu vou deixar no card aqui em cima um vídeo para você aprender tudo sobre o Git e os comandos do Git. O terceiro ponto é um dos mais importantes. Saber entender qual que é a dor de um usuário e transformar isso em valor. Programar hoje não é mais sobre escrever código, é sobre construir algo que resolva o problema de um usuário, que seja escalável, que dê pouca manutenção e que não dê muitos bugs, porque o usuário não gosta de bugs. Tenho certeza que se tu entrasse lá dentro do Spotify, o Spotify começasse a travar quando tu clicasse numa música, tocasse outra, tu ia usar, sei lá, o Deezer, porque funciona melhor. Então essa é a responsabilidade do programador, entender que quando a gente erra no código, não entende a solicitação do gestor, do dono do produto, isso pode impactar 100% na receita da empresa, que também impacta em quanto tempo a gente vai levar para ser promovido, para receber um aumento e também para crescer na nossa carreira como desenvolvedor. Mas agora eu tenho que dizer uma coisa muito importante para você. Pode parecer até meio chocante, mas só existe uma profissão no mundo e ela é ser vendedor. Não importa agora em que tecnologia, em que coisa que você pense. Se você pode pensar ali na pessoa do JavaScript, no cara que inventou o Linux, no pessoal que inventou a inteligência artificial, todos eles são vendedores. O que eles fizeram? Eles entenderam a dor do usuário, eles entregaram uma solução tão boa que todo mundo quis utilizar. Eles usaram tecnologia para isso. E essa é uma habilidade muito importante e valorizada, porque muitas vezes o próprio usuário ele não sabe o que ele quer. Ele não sabe, talvez, qual que é a solução para o problema que ele tem. E também muitas vezes o gestor de produtos não tem essa melhor solução. E é aí que entra o programador. Um bom programador vai se destacar por conseguir propor uma solução que resolva o problema do usuário. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Por exemplo, a gente entrou numa planning e o nosso gestor, o nosso Product Owner, trouxe uma demanda que parecia bem simples. Era simplesmente colocar um campo de input de texto dentro de um formulário de contrato. Para mim não fez muito sentido porque ele pediu para colocar um nome, ele disse que ia colocar o nome de uma pessoa. Aí eu perguntei, tá, mas por que disso? A gente conversou ali, depois de a gente perguntar bastante coisa, ele explicou que tinham freelancers que eram contratados, que tinham acesso a essa tela e eles estavam criando contratos para poder receber o dinheiro da empresa sem trabalhar. Qual que foi a solução que a gente propôs? A gente vinculou um usuário administrador àquele contrato para ele validar o contrato antes de criar o contrato para que não seja pago sem ter uma validação. Então, o problema do usuário não era colocar um input, e sim que eles estavam gastando dinheiro com fornecedores que estavam criando contratos que não estavam prestando aquele serviço. Essa pergunta pode ser até simples, tá? Mas o porquê dessa função? Mas ela teve um impacto muito grande, um impacto de uns 500 mil reais. É claro que muitas vezes isso começa antes do usuário saber que tem a dor. Eu quero te dar um outro exemplo aqui para você entender bem, porque isso pode parecer simples, mas ele é bem complexo de você pegar a primeira vez. Se você perguntasse para alguém antes da invenção dos automóveis o que ela queria para se locomover mais rápido, provavelmente elas iam dizer, a gente quer cavalos mais rápidos. Mas hoje a gente quase não vê mais cavalo. A gente tem motos, carros, trens, aviões. Então a solução para o problema daquelas pessoas era outra. E elas não sabiam que elas queriam aquilo. Só que teve alguém com visão de entender qual era a dor do mercado e inventar alguma coisa que realmente solucionasse aquela dor. Isso prova para a gente que nem sempre o que está sendo solicitado é a melhor solução para o usuário. Nas reuniões de refinamento, onde os POs vão apresentar as histórias de usuário, você tem que tentar entender qual vai ser o real impacto na vida daquele usuário pelo aquele código que você está fazendo. Se você tiver dúvidas, pergunte. Essa reunião é exatamente para você entender o que está sendo proposto.
Se você tiver uma solução diferente, que você acredita que vai solucionar melhor o problema, fale assim: eu acredito que a dor do usuário seja X, por isso que uma solução Y pode ser mais adequada nessa situação. Aí a sua responsabilidade é deixar o dono do produto decidir se vai fazer do jeito que você falou ou do jeito que ele estava pensando. A nossa responsabilidade como programador é propor uma solução que você, como responsável técnico, acredite que seja melhor e mais viável. Mas usa isso com cuidado, não é para ficar questionando toda a solicitação do PO. Tenta entender primeiro o que ele quer, o que vai ser resolvido e depois, se fizer sentido, você avalia ali, considera para ver se você tem uma solução que realmente é melhor ou você está só querendo encher linguiça. E é muito, muito, muito importante, mesmo que a sua solução não seja utilizada, a gente dar a nossa visão técnica. Isso é visto também com bons olhos pelos outros integrantes da equipe, porque você vai estar buscando uma melhor solução para o usuário do sistema, mesmo que ela não tenha sido implementada. Se você quiser aprender a programar do zero comigo e aprender a aplicar esses 3 pontos com o meu acompanhamento, o link do meu treinamento completo vai estar na descrição e vai ter um vídeo passando aqui em cima explicando tudo que você vai aprender do zero comigo. E na área de programação, de TI, existem vários conceitos muito importantes. Cada parte do desenvolvimento de software tem o seu próprio ecossistema de ferramentas, de processo, e é muito importante que você entenda sobre cada um deles. Se você quer ser programador, tem uma frase que eu gosto muito, eu tenho certeza que vai fazer muito sentido para você. Invista em você em um nível tão alto que as outras pessoas também tenham coragem de investir em você. Para você continuar investindo o teu tempo em conhecimento, assiste esse vídeo onde eu mostro que no desenvolvimento de sistemas tem muito mais coisas envolvidas do que linguagens de programação.